paz, irmãos. Muito bem, irmãos, que alegria poder estar de volta à amada igreja. Obrigado, pastores, não é? Pela rica oportunidade. Meu amigo Diogo, muito obrigado por revê-los. A amada igreja que sempre foi parceira de Junta de Missões Nacionais, do meu projeto, e só gratidão a vocês, viu? Estamos aqui em São Paulo desde o dia 1º de setembro, hoje é dia 26 dias aí que nós estamos aqui em São Paulo, conhecendo a capital. Já é a minha segunda vez que estou aqui. Ano passado tivemos aqui, quase um ano já, né, Diogo? Quase um ano. E graças a Deus estamos firmes lá no campo missionário, porque você, querido irmão, tem orado, tem se envolvido com a obra missionária e vidas estão sendo transformadas para a glória de Deus. Quem não me conhece, meu nome é Alexandre Takao Katayama, não é? Alexandre Takao Katayama. Já reparou que eu sou descendente de japonês, não é? Não parece muito, mas eu sou, viu? Meu pai é japonês, minha mãe é mulata. Ele exatamente. Eu sou neto de japonês, portanto eu sou da terceira geração que se fala Sansei, não é? Sansei. Tem a Issei, que é a primeira geração, a Nisei, a segunda, a Sansei, a terceira e a quarta, pastor Nelson? Não, eu não sei. Aí a quinta, não sei. Amém? É isso aí, eu sou a Sansei, eu sou da terceira geração, sou neto de japonês. Sou neto de japonês, viu? Então hoje, meus queridos, é uma grande oportunidade. Quero falar o que Deus tem feito lá no campo missionário, na cidade de Açaí, onde não tem açaí. Eu sei que você já riu, né? Não tem açaí, é outra açaí. Açaí é com 2 S, que significa sol nascente. Na verdade, a pronúncia correta não é açaí, é açaí, não é com H. Mas no português o H é mudo, então o pessoal só falava açaí, e acabou ficando Açaí. Mas é uma cidade que significa sol nascente. E é por isso que no atacado, né, açaí atacado, tem muito aqui em São Paulo. E por isso que você já reparou que tem um sol assim, o logotipo do açaí atacado é um sol. É porque significa sol nascente. Alegria também de rever meu amigo Rodrigo, lá da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, também parceiro da obra missionária. Estou muito feliz, estou sentindo em casa, e isso ameniza muito a saudade de casa. Mas segunda-feira nós já estamos voltando. Isso não é uma benção, irmão? É uma benção demais. Saudade de casa, viu, gente? E lá estamos hospedados na PIB do Brás. E eu, mais outros missionários, um do Acre, que é o Daniel e a Kessia, do Maranhão, pastor Nascimento, do Piauí, o Pedro, e do Ceará, Fortaleza, o Ítalo Matoso. Estamos juntos lá, viu? E é muito engraçado. O Nordeste inteirinho, só eu do Paraná. E você tem que comer cuscuz. Aí faz um cuscuz então aí, fizeram cuscuz, eu experimentei, tá bom demais, e eu falei, agora vocês têm que experimentar um pouco da comida japonesa, vamos lá para a Liberdade. Aí nós fomos para a Liberdade, experimentou o sushi, e ele falou, não é que é bom demais mesmo esse negócio aqui? Mas foi benção, viu? Essa é a nossa estadia aqui em São Paulo, com muitos trabalhos, muitas agendas. Pode passar o slide, por favor? Nós estamos aqui, irmãos, em plena campanha de missões nacionais, com o tema A Solução é Jesus Cristo. Vamos repetir? A solução é Jesus Cristo. E o texto base nem precisa abrir a Bíblia, não é verdade? Com certeza, porque nós temos um povo aqui que ama a palavra de Deus e que estuda a palavra de Deus. É o João 3,16. Vamos citar então? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso fala do amor de Deus. Amor em japonês quer dizer ai. Você sabia disso? Amor é ai. Kami-sama wa anata no koto ai shiteimasu. Deus ama você. E esse amor, irmãos, alcançou a minha vida.
Pode passar a foto da minha família, fazendo favor? Aí está a minha família. E esse amor me alcançou no Japão. Com 19 anos de idade, eu, como descendente japonês, eu disse para minha mãe: mãe, vou para o Japão trabalhar, porque eu quero ficar rico. Eu quero ganhar em dólares, eu quero ganhar em ienes. Como todo descendente japonês, não é pecado você ter o pé de meia, né? Aqui também fala pé de meia, fazer o pé de meia, ficar rico. E assim eu fui com essa intenção. Cheguei no Japão ainda solteiro, não conhecia o Senhor, comecei a trabalhar ali numa fábrica. Depois começamos a vender produtos brasileiros ali para os brasileiros que estavam no Japão trabalhando, também como eu, e de porta em porta oferecia os produtos brasileiros. Eu bati numa porta ali, e sabe quem abriu essa porta? Alessia, essa japonesa linda, Alessia Nomura. E a primeira vez que eu vi ela, ai que japonesa linda, eu vou namorar essa menina. Ela chama-se Alessia Nomura, mas que não está no muro, hein, gente? Ela é convertida em Cristo Jesus. Aí começamos a namorar, e desse relacionamento, o casamento. Fomos casados na prefeitura, depois no consulado, porque Japão é assim, casa-se na prefeitura, depois no consulado brasileiro, na cidade de Nagoya. E aí, meus dois filhos, Alex e Ala, nasceram no Japão. Então, tanto o Alex como o Ala, os dois são nascidos lá na terra do sol nascente. Eu começo a brincar dizendo que a minha família é a família do ar: Alexandre, Alessia, Alex e Ala. Meus filhos, meu primeiro filho foi para a escola japonesa, por isso ele fala bem japonês. E assim estávamos vivendo, irmãos, lá no Japão. E o materialismo no meu coração se resultava num vazio enorme, na procura de um sentido de vida. Briga de casamentos, a coisa não estava sendo fácil. Mas, irmãos, nesse tempo eu recebi a visita de um casal de missionário lá no Japão, que falou de Jesus, que falou desse amor que preenche vazio, desse amor que transforma vidas, que eu não conhecia, desse amor que eu não sabia o que era, mas eu procurava. Esse casal de missionários, João Batista Sawada, Vanilda Sawada, falou desse amor. Eu lembro que dia 1º de julho de 2000, então essa graça, recebendo a Cristo como meu Salvador, a minha vida mudou. Eu lembro que eu e minha esposa, no mesmo dia, nós aceitamos a Cristo, decidimos seguir Jesus. Começamos a congregar numa igreja japonesa, e numa igreja japonesa mesmo, só falo japonês. Não é uma igreja de brasileiros no Japão, mas uma igreja japonesa. E ali eu fui crescendo, irmão. Tinha o tradutor, fui batizado por um japonês chamado Nakata Sensei, e ali eu aprendi os primeiros passos, me tornei diácono dessa igreja, e dessa congregação de brasileiros se torna então a congregação batista de Taruicho, lá na província de Gifuken. Se você vê o mapa do Japão, bem no meio é Gifuken. E ali, meus irmãos, essa congregação se torna então filha da primeira igreja batista de Kakamigahara. E ali crescemos como diácono por 6 anos, fizemos um trabalho maravilhoso. Ali eu recebi o chamado, comecei a pregar, comecei a evangelizar alguns japoneses da fábrica, porque eu trabalhava na fábrica, e comecei, irmãos, a amar aquele povo dos meus ancestrais, povo que passei a conhecer. E quando eu cheguei no Japão, eu só sabia 2 palavras em japonês: o arigató, todo mundo sabe que é arigató, né? O que é arigató? Obrigado. E o akaranai. O que é o akaranai, meus irmãos? O akaranai? Não sei, é isso mesmo. Eu só sabia arigató, obrigado, e não sei, não estou entendendo. Mas Deus me deu a graça, eu aprendi um pouco a falar o japonês, a escrever, a ler. Escrever nem tanto, mas ler sim.
a escrita do katakana e do hiragana. E assim foi, irmãos, eu aprendi. E o ano de 2001 fui batizado, para a glória de Deus, pelo Nakata Sensei, e tudo aconteceu na minha vida. Minha vida foi transformada pelo amor, esse amor que transforma, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E é esse amor que transforma as nossas vidas. É esse amor que transforma a sua vida. Eu lembro que meu hino predileto do cantor cristão 46. Eu perdido pecador, não é? Longe do meu Jesus, já me achava perdido, sem luz. Meu estado Cristo viu e estendeu a mão. Esse hino marcou a minha vida. O hino 46. Toda vez que eu ouço ele, eu lembro da minha conversão. E assim, meus irmãos, em 2008 voltamos para o Brasil. E eu lembro, pastor, que lá no aeroporto internacional de Nagoya, eu fiz uma oração a Deus. Deus, estou voltando para o Brasil. Era uma mistura de sentimentos, de gratidão a Deus pela igreja que nós formamos lá, a Congregação Batista de Itaru, e pelo meu chamado. Eu não voltei rico, amém, irmãos? Eu não voltei rico, mas voltei mais que rico. Eu voltei com Jesus Cristo, o tesouro eterno, amém, irmãos? Muito obrigado, minha irmã. Arigatou gozaimashita. Sabe o que é arigatou, né? É obrigado. Arigatou gozaimashita. Mizu, arigatou gozaimashita. Água, né? E ali, irmãos, eu voltei. Eu fiz uma oração a Deus. Deus, quem evangelizará esse povo? Que o Senhor possa enviar obreiros, trabalhadores para a Seara, que é o Japão, um país que ainda não foi alcançado. Em 2008 cheguei em Bela Vista do Paraíso, fui ser membro da primeira igreja batista em Bela Vista. Depois fomos para uma cidade chamada Alvorada do Sul, eu e minha esposa, meus 2 filhos, para plantar a igreja ali em Alvorada do Sul, no estado do Paraná. E foi nesse tempo que a Junta de Missões Nacionais e os batistas brasileiros, associações, estavam orando por uma cidade, a cidade de Açaí. Alguém conhece a cidade de Açaí aqui? Pertinho de Londrina. Nunca ninguém foi lá, só Londrina, né? Mas Açaí é uma cidade que fica a 40 quilômetros de Londrina. E quando nós somos chamados para aquela cidade, e eles estavam orando para que um casal de missionário tivesse o perfil, que falasse um pouco japonês, conhecesse um pouco a cultura, porque era uma cidade que tinha e tem esse aspecto. Olha só a cidade de Açaí, lá existe esse castelo, o primeiro castelo construído no Brasil, foi construído na cidade de Açaí, meus irmãos. Tem recurso até do Japão, não é? E esse castelo fica bem próximo da minha casa hoje. Temos também o Parque Ikeda, onde você for para Açaí, você vai lembrar do Japão. E quando eu cheguei lá, eu disse, meu Deus. E quando a proposta, a missão que nos foi apresentada, passou um filme na minha cabeça. Sabe quando passa um filme na sua cabeça? Do primeiro dia que saí em Nagoya, pisei em Nagoya sem saber falar japonês, de tudo que eu vivi lá, de ter conhecido a Jesus naquele país, de ser batizado por um japonês, um pastor japonês, eu comecei a perguntar a Deus, por que sair de um país cristão, com quase 80% de cristão, chegar num país que menos de 1% conhece a Jesus, e ser batizado e conhecer Jesus lá? Passou um filme, sabe por quê? Porque Deus tem propósito para todas as coisas, porque Deus, Ele não joga dados, Ele não conta com a sorte, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, amém? Tudo que nós vivemos
Tudo que Deus permite nós passarmos é um propósito de Deus. E quando eu vejo aquela cidade, eu lembrei da oração que eu fiz em Nagoya, no aeroporto: quem evangelizará esse povo? E agora Deus tira eu da terra do sol nascente e me coloca de novo na terra do sol nascente, só que aqui no Brasil, Açaí. Queridos, quando eu cheguei lá, eu disse: meus filhos também têm gostado dessa cidade. E eu levei meus filhos lá na feirinha da sexta-feira. Sabe por quê? Estratégia, tem sushi. Amém, irmãos? Pode passar, pode passar essa foto aí. Irmãos, aqui em São Paulo, a mudança de clima é muito grande. Então eu peguei um pouco de gripe. Amém? Queridos, olha lá. Tem o misoshiro. Quem gosta de misoshiro aqui? Olha aí, ó. Muita gente gosta de misoshiro. As irmãs estão ali. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Misoshiro é que nem o feijão aqui do brasileiro. Brasileiro não come sem feijão. Tem que ter arroz e feijão. Japonês tem que ter o gohan e o misoshiro. E as refeições é de manhã, no meio-dia e à noite. Tem também o sushi. Olha só, quem gosta de sushi aqui? Ah, muita gente. O menino falou assim: ai, que delícia. Espera um pouquinho, fica frio. Pode passar aí. A maçã Fuji, irmãos. Olha as delícias que esse povo trouxeram para mais de 100 anos de imigração japonesa. Vocês conhecem muito bem o Japão Liberdade. A maçã Fuji é uma delícia. Eu só compro maçã Fuji e veio lá do Japão. Eles trouxeram, lá em Açaí tem os produtores da maçã Fuji, da uva. Aliás, nós estamos evangelizando, né, uma família que tem uma videira enorme. Você chega lá, você pega a uva do pé. Amém? Estou louquinho para chegar lá e lá no sítio fazer uma visita. Amém, irmão? Mas também tem aquele bar, a barca, né, cheinho de hot roll. Quem gosta de hot roll aqui? Olha só. E é interessante, né, que o paladar, a culinária japonesa realmente trouxe um brasileiro e veio para ficar. Em todo shopping você encontra um restaurante japonês. É ou não é, irmãos? E a maioria japonês? Não. A maioria é brasileiro que ama a culinária japonesa. A culinária japonesa é assim: ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Pode passar. Olha só, na cidade de Açaí, meus irmãos, estamos lá para plantar uma igreja. Já faz aí 13 anos que nós estamos lá na cidade de Açaí. E eu quero dizer que essa igreja, desde o começo, está conosco na cidade de Açaí. Amém, irmãos? Quando nós chegamos lá, essa amada igreja estendeu a mão com generosidade, na parceria, e é por isso que muitas vidas estão sendo transformadas naquela cidade de Açaí, porque eu sei que aqui tem um povo que ora e que contribui com a obra missionária. Na cidade de Açaí você encontra também, como todo oriental, várias religiões orientais: a Tenrikyo, o Mahikari, o budismo, o Seichonoye. Você encontra várias, formando um sincretismo religioso. Essa foto ao lado aí é uma dança que se chama Bondori. Que é essa dança tem um aspecto lógico, né, muito bonito, mas também a crença de que os ancestrais voltam, e é nesse período que eles fazem a dança, o Matsuri, lá na cidade de Açaí. Sempre no mês de maio você tem essa dança aí. Pode passar. Também, irmãos, estamos lá e queremos evangelizar esse povo. O mesmo amor que eu recebi do Senhor, porque Ele nos amou primeiro, o mesmo amor que transformou a minha vida, não pode ficar só comigo. Quando Deus me chamou para a obra missionária, eu me sinto responsável, eu me sinto devedor. É assim que todo cristão deve sentir. Não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. E minha família, entregamos a nossa vida na missão, no campo missionário. E uma das estratégias que nós temos feito, irmãos, para levar esse amor, é através da caixa de som nas ruas. Eu e minha esposa, no tempo da pandemia,
a gente começou a evangelizar em casa. E foi um dia maravilhoso, porque a gente viu que tem pessoas que querem, irmãos, que têm sede, como eu tinha a sede, a fome de algo que eu não conhecia. Eu pensava que era o materialismo, o dinheiro, mas não preenchia. Então a gente saiu nas ruas da cidade, Açaí, entregando folheto, e de porta em porta, as pessoas saíam na rua, na porta, a gente fazia oração, evangelizava. Quando era Nikkei japonês, era o folhetinho japonês. Quando era brasileiro, ia assim em português. E a gente viu muitas pessoas com fome e sede da palavra. Essa foto do lado dessa família também, que veio à nossa congregação. Hoje é o Gilberto, o Suda, a Eliane, a sua filhinha Suda, a Andréia, seus filhos, que foram lá. A Andréia foi batizada, hoje é líder das mulheres, tem um grupo de mulheres hoje, a Andréia. Foi um trabalho do evangelismo, de casa em casa, para a glória de Deus. Pode passar. E também, meus irmãos, você sabe que eu gosto muito de rádio, não é? Quantos aqui conhecem a Rede 316? Levante a mão. Rede 316. Eu fui convidado pela Rede 316 a participar com o Jefferson Dantas, o Nossa Pata Brasil. Eu não sei se vocês já me ouviram aí às 7h30. Então, se vocês não ouviram, o Alex, Renato, né? Renato Mardoni está ali conosco, Deus abençoe. Então, toda manhã às 7h30, nós apresentamos Nossa Pata Brasil, que tem sido uma experiência maravilhosa para mim, para minha pessoa. Eu nunca imaginei isso na minha vida. A Rede 316 está em todo o Brasil e em todos os estados do Brasil, e a gente apresenta os projetos missionários e os desafios. Então, se você quiser conhecer mais do trabalho batista no Brasil, escute lá o Nossa Pata Brasil às 7h30. E também eu faço programa de rádio há mais de 6 anos, lá na cidade de Açaí. Só que esse programa de rádio é diferente. Eu levo sempre um louvor em japonês e também um versículo em japonês. E esse programa chama Kibo no Kotobá. Kibo no Kotobá, palavra de esperança. Esperança é uma palavra que eu gosto muito. Kibo, Kibo. Fala assim, Kibo. Kibo no Kotobá. Então, palavra de esperança. E o diretor, irmãos, perguntou como é que vai ser esse programa. Esse programa vai ser assim, diferente. E ele disse assim, mas de segunda a sexta, exatamente. Porque eu entendi que o japonês está lá ligadinho no rádio da cidade local. Eu disse, para mim chegar na casa deles, que é muito difícil, não é tão fácil você ter um relacionamento assim com a família japonesa para poder entrar na casa. É muito difícil. Quem conhece um pouco a cultura japonesa sabe o que eu estou falando. Então eu disse, vou fazer um programa assim, as pessoas vão ouvir o evangelho dentro da sua casa. E comecei, irmãos, eu falava, Kibo no Kotobá, Bangumi de gozaimasu, Watashiwa Katayama-san de gozaimasu. E eu falava, esse é o programa Palavra de Esperança, e eu sou o missionário Katayama, que bom estar com você. E eu comecei a tocar os louvores em japonês. Irmãos, as pessoas começaram a ouvir. E certo, eu tive a ideia de reunir todas as canções num CD e presentear os ouvintes. Isso já faz tempo, viu? 5 anos atrás, porque hoje em dia não tem mais CD. Hoje é pendrive, como é que é? Spotify, que coisa toda. Mas naquela época tem um CD e eu presenteava os japoneses. Então eu perguntava, se você deseja esse CD com essa seleção em japonês, liga aqui. E muitos ligaram, irmãos. Masanori-san é um dos ouvintes que está nessa foto aí. A Nilza Shimizu ligou para a gente, dizendo que o tio Masanori-san era ouvinte da rádio e que gostaria de conhecer das músicas e conhecer mais sobre Jesus. Só que ele tinha uma dificuldade. A dificuldade ele queria que falasse em japonês. Como eu aprendi a ler, eu tenho uma Bíblia em japonês. Hoje eu tenho essa Bíblia. Mas, irmãos, essa Bíblia chegou para mim pela mão de Deus, pastor. Sabe por quê? Porque quando eu voltei para o Brasil no ano 2008, eu deixei a minha Bíblia em japonês
E essa Bíblia tem um diferencial. Tinha o ideograma em japonês e do lado o hiragana. Quem conhece a língua japonesa sabe o que eu estou dizendo. Eu só lia o hiragana. Eu não consigo ler os ideogramas, os kanjis, sabe aqueles rabisquinhos? mas eu aprendi o hiragana. E essa Bíblia estava no hiragana. E era a Bíblia completa. E eu deixei para o Takahiro. Takahiro é um filho na fé que está na primeira igreja batista de Kakamigahara. E ele está usando a Bíblia lá na igreja japonesa, evangelizando japoneses. Mas eu fiquei sem. Não imaginei que eu precisaria no Brasil. E eu comecei, eu queria tanto aquela Bíblia, porque eu preciso evangelizar Massanori-san. Agora estou sem Bíblia, aquela Bíblia que eu tinha lá no Japão. E procurei aqui no Brasil, não encontrei a mesma Bíblia. E fiquei procurando. Mas um dia, quando eu fui deitar, fechei os meus olhos, comecei a orar a Deus, e Deus me deu uma palavra: pede e vos será dado, busca, você vai encontrar, bate e a porta. Veio esse versículo assim na minha mente, levantei da cama, ajoelhei e pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoe por não ter orado, por não ter entregue a minha ansiedade. Por minha ansiedade eu não entreguei ao Senhor, pedi perdão a Deus. Passou algum tempo, um senhor me telefonou, o pastor Osmar. Ele me telefonou de Mogi das Cruzes, era um pastor de Mogi das Cruzes, que estava em Londrina, pertinho de Açaí. Me ligou: é o missionário Alexandre Catema, sou eu. Ele disse: eu tenho algo para te entregar, e eu não posso voltar para Mogi das Cruzes sem te entregar um presente. Eu nem conhecia o pastor Osmar, e nem sabia que presente era isso. Passei o endereço, eu moro aqui na rua Niterói, aqui em Açaí, 1290, já eu estou aí, porque eu não posso sair daqui se não entregar esse presente para você. Chegou aquele homem de cabelos bem brancos, um senhor. Eu disse: tudo bem, eu sou o missionário Alexandre, eu sei quem você é. Ele falou: mas você não me conhece, mas eu sei quem você é. Então vem tomar um cafezinho. Tomou café e logo ele pegou o pacote. E quando ele pega o pacote, meus irmãos, ele disse: abra aí, é um presente lá de Mogi das Cruzes. E quando eu abro aquele pacote, era exatamente a mesma Bíblia que eu havia pedido a Deus. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo o kanji e o hiragana naquilo que eu podia ler. Eu peguei aquela Bíblia assim, meus irmãos, você não está entendendo. Eu chorei demais. Eu chorei demais porque eu vi o propósito de Deus, o cuidado de Deus, a resposta de Deus. E falei para a Lécia, minha esposa: está vendo aqui, amor? É mesmo, é igualzinho a Bíblia que você deixou lá para o Takahiro. Aí o pastor Osmar falou assim: é um presente de uma família japonesa que tinha essa Bíblia, leu na Junta de Missões Nacionais a notícia de que tinha missionários em Açaí, sentiu no coração, eu sei quem tocou no coração dele, sentiu no coração e disse: vão presentear esse missionário. Só que eles não estavam sabendo de nada da minha oração ao pé da cama. Amém, irmãos? Esse Deus é tremendo, amém, irmãos? E quando eu chego na casa do seu Massanori com aquela Bíblia, irmãos, e começo a ler, eu comecei a ler a Bíblia para ele em japonês. Eu li o João 3,16, eu li as passagens, e esse homem começou a entender o amor de Deus na língua dele, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim passou muitas visitas. Na casa dele passou a ser um PGM, uma célula, meus irmãos. Eu quero que aqui seja também esse amor, a palavra de Deus tem que chegar aqui também na minha casa. E ele preparava as cadeiras, e os funcionários, esses aí, funcionários que estão aí, dizendo: o seu Massanori é outra pessoa. Ele não cumprimentava ninguém, ele tinha parado de cultivar as plantas. Hoje Massanori levanta
levanta cedo, vai lá cultivar as plantas, fala, ohayou gozaimasu, bom dia para todo mundo, sorridente, missionário. Esse amor mudou e transformou a vida do Masanori. E o Masanori-san falou assim: eu quero ser batizado, missionário, mas eu quero ser batizado aqui nesse lago aqui, em frente das minhas terras, porque era no sítio a casa dele. Eu disse, quero ser batizado ali. E eu vi o boi, as vacas bebendo nesse lago aí. Eu disse, Masanori-san, mas ali os bois estão bebendo. Não, mas eu mando o Manuel limpar e impedir que as vacas vão ali até o dia do batismo. E assim se fez, meus irmãos. E esse dia aí, irmãos, estava tudo limpinho. Ele chamou a família, chamou os funcionários, e foi um dia mais lindo ver aquela alma de 76 anos ali indo para as águas do batismo. E eu perguntei, senhor Masanori-san, mas por que o senhor quer ser batizado aqui? É porque aqui quem desbravou essa terra foi os meus ancestrais. Olha, irmãos, eu quero uma nova vida em Cristo Jesus. E ali, irmãos, esse homem foi transformado para a glória de Deus. Esse amor muda vidas, amém, irmãos? E esse terreno aí, irmão, o que tem a ver com essa foto? Masanori-san, na pandemia, ele contrai Covid. E o Senhor levou o Masanori-san. Masanori-san está com o Senhor, amém, irmãos? Ele está com o Senhor. Eu mesmo fiz o culto fúnebre no cemitério, caixão lacrado, vocês conhecem tudo isso, com a família toda. E Masanori-san está com o Senhor. Mas a Nilza, a sobrinha dele, certa manhã chega em nossa casa, e ela começa a relatar que havia um desejo no coração do Masanori-san, porque a nossa congregação estava orando para um terreno, e a gente estava orando, irmãos, orando para que o Senhor nos abençoasse com um terreno para a construção do nosso templo. E Masanori-san, segundo a Nilza, dizendo, olha, ele tinha um desejo de ofertar esse terreno para vocês, e nós estamos aqui. E Masanori-san deixou um recurso, uma herança, e nós vamos doar o terreno para vocês. Hoje nós temos o terreno com 480 metros quadrados, amém, irmãos? E nesse terreno tem um pé de goiaba, e nesse pé de goiaba, irmãos, eu faço as minhas orações. Debaixo desse pé de goiaba, eu disse a Deus, e faço a seguinte oração. Muito obrigado, meu irmão, top, ficou bom, hein? Nesse pé de goiaba aí, eu faço a seguinte oração a Deus: Senhor, nós não temos condições, não tínhamos condições de comprar esse terreno, não tínhamos condições. Hoje nós temos o terreno, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer. E agora nós temos que construir o templo, porque era o desejo de um irmão muito querido, Masanori-san, porque ele disse, é preciso um templo batista aqui nessa cidade, para continuar levando o amor de Deus. Eu falo para o Senhor, assim também será, porque eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará. E dias, irmãos, que eu passo ali, minha esposa fala, onde é que você está? Eu estou debaixo do pé de goiaba. Ela já sabe o que eu estou fazendo. Certo dia eu vi, irmãos, debaixo desse pé de goiaba, umas formigas carregando, cada uma um pedaço de folha. E veio no meu coração assim, vai ser assim que Deus vai fazer. Deus vai trazer formiguinhas para ajudar homens e mulheres de Deus, que vão me ajudar na obra ali na cidade de Açaí. Amém, irmãos? Pode passar? Queridos, então, Deus tem transformado vidas. Assim como Deus transformou a minha vida, Deus, Senhor Jesus Cristo, foi solução para a minha vida. Foi solução para o meu vazio. Foi solução para a vida de muitos ali e também do Senhor Masanori. Jesus Cristo é a solução. É isso que a Bíblia diz. Foi solução para Damares, uma jovem de 26 anos. Na cidade de Açaí, meus irmãos, muitos vão para o Japão, mas lá permanecem no Japão, e muitos deles voltam com depressão. Foi o caso da Damares, 26 anos, perdeu a mãe
muito cedo, foi para o Japão trabalhar, mas no Japão, irmãos, ela então fica com depressão, uma depressão muito forte. E quem conhece o Japão, se você não trabalha, você não come. Lá é assim. E essa menina, essa jovem, ficou sem nada, começou a morar debaixo da ponte. Seu pai, desesperado, paga a passagem e faz ela voltar para o Brasil para morar na casa da Maria do Carmo, avó de 88 anos. A avó sem saber o que fazer, uma moça doente. Damares tem crises gravíssimas, surtos. Chegou a sair pela cidade de Açaí, catando lixo, trazendo para casa, jogando na sua própria cama. A avó desesperada, o pai também, interna então essa menina, essa jovem, lá no hospital psiquiátrico em Londrina, onde ela permanece 4 meses. Damares então volta para a casa da avó e se tranca no quarto, à base de remédio, à base de remédio, à base de remédio. Ela não quer mais sair de casa, ela não quer mais viver, tenta o suicídio. A sua avó desesperada, gastando o que tinha, o que não tinha, com remédio, com tratamento, e não havia solução. E uma vizinha, que é a vizinha da casa dessa família, nos ligou, que é membro da nossa igreja, a Sandra, dizendo: pastor, vem trazer uma cesta básica aqui para Damares e para a senhora Maria do Carmo, a situação está assim, assim, assim. O SAMU direto na porta, e ela realmente está dando muito trabalho. Eu e minha esposa corremos lá para conhecer a família. Eu lembro que quando nós chegamos com a cesta, a Maria do Carmo chegou a chorar, e eu disse: não vim trazer só a cesta não, eu vim trazer aqui a palavra que transformou a minha vida, o Senhor Jesus Cristo. Começamos a frequentar aquela casa. Damares não saía do quarto, só ouvia as orações. Com certeza ela escutava os hinos que cantávamos ali na sala. E eu dizia para aquela senhora Maria do Carmo: Deus vai transformar, vamos orar. Depois de um tempo, Damares sai do quarto e se junta a nós, começa a ouvir a palavra. Ela não olha para os nossos olhos, ela olha para baixo. A gente sentia a dor da alma e a tristeza dessa jovem. E eu sempre dizia para minha esposa: vai lá dar um abraço nela. Irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. Você dar um abraço, você chegar perto. E eu disse: minha esposa, vai lá, fica perto dela. Minha esposa começou a discipulá-la, começou a falar de Jesus, começou a discipular e a falar que o Senhor Jesus, como mudou a minha vida, pode transformar a sua vida também. Muitas orações, muitas reuniões, e nós a convidamos para ir para o culto de quarta-feira. Por que você não vem no culto de quarta-feira? Se você não quer vir no domingo, que é muita gente, na quarta-feira é razoável, porque ela não gostava de gente, entendeu? Então ela passou aí na quarta-feira. Essa foto foi o culto de quarta-feira, onde eu entreguei para ela os boas novas, irmãos. Eu fiz questão de tirar essa foto, porque eu sabia que Deus estava prestes a fazer um milagre na vida dessa menina. Começamos a estudar o Boas Novas, e a cada dia, irmãos, a transformação acontecia. A sua avó dizendo: pastor, missionário, que coisa linda está acontecendo aqui em casa. A Damares está varrendo a casa, a Damares está me ajudando nos afazeres de casa, a Damares está me ajudando a cozinhar. Uma avó de 88 anos, viúva, cuidando dos netos, e vendo a transformação. E essa foto, ela lendo a Bíblia, irmãos, sorrindo, uma jovem sorrindo. Ela não sorria mais, não havia brilho nos olhos dela mais. Então essa foto significa muito para mim, porque eu vi a transformação no coração dessa jovem. E sabe mais, irmãos, ela diz: eu quero ser batizado, eu quero batizar, missionário, você me batiza o mês que vem? Era junho, e junho é frio, e a gente não tem batistério lá, é na piscina que a gente faz. Tem certeza que eu disse: eu quero.
Aí tinha mais uma jovem, a gente batizou nesse dia a jovem Damares, irmãos. Uma transformação. E no dia do batismo dela, ela falou assim: missionário, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Teve solução para Damares, meus irmãos. Teve solução. Hoje, Damares, antes de vir para o culto, eu liguei para ela. Ela falou assim: pastor, eu estou convidando a Sandra. Agora, ela que convida a Sandra. Lembra disso? A Sandra que me chamou para ir na casa da Damares. Hoje a Damares fala assim: eu vou lá convidar a Sandra, não é? A avó, para a gente ir para o culto. Eles estão no culto lá agora. E a Damares falou assim para mim: pastor, quando começar a construção aqui em Açaí, pode contar comigo que eu bato a massa, carrego areia. Glória a Deus. Por isso, eu trouxe aqui algumas fotos. Pode passar o vídeo, não sei se deu tempo do nosso querido irmão organizar aí o vídeo. Pode passar o vídeo já, amém? E nesse vídeo, irmãos, tem o testemunho da Damares. Ela vai contar, irmãos, o que Deus fez na vida dela. E também tem um pequeno vídeo do batismo, tudo nesse vídeo aí. Deu certo, hein, meu irmão? Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe. Vamos assistir. Esse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há para restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Eu tô aqui para contar o meu testemunho, o que aconteceu comigo. Com 16 anos, eu fui trabalhar no Japão, numa fábrica de doces. Eu comecei a sair para baladas com os amigos e me afastei de Deus. Eu cheguei até a ficar com muita depressão aguda. Até morar debaixo da ponte eu morei. Até que meu pai me achou no Japão e me trouxe para o Brasil. Eu sarei e agora estou aqui pela glória de Jesus. Eu conheci o pastor pela vizinha. A vizinha falou da nossa situação, que a gente estava passando necessidade, e ele trouxe uma cesta básica. A gente estava sem nada no armário, não sabíamos de onde tirar. Até que o pastor chegou e começamos a ir para a igreja. Eu comecei os ensinos bíblicos, mudei o meu jeito de ser e quis me batizar, e foi o dia mais feliz da minha vida quando eu me batizei. E eu peço para que os irmãos contribuam com as obras da igreja, porque muda vidas. Eu mudei minha vida e hoje eu estou bem e estou com a ajuda dos irmãos. Amém. Áudio do batismo. É uma festa, pessoal, é essa aí. Glória a Deus. Damares Gomes Castro Kunihara, você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Diante da sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu mudarei.
aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Gostaria de orar nesse momento. Agradeço a rica oportunidade. Agradeço a Deus a oportunidade de estar no campo missionário. Agradeço a cada pessoa envolvida na obra missionária. É por isso, irmãos, que fazemos missões. Missões não nasceu no coração de nenhuma convenção. Missões não nasceu a partir de nenhuma associação humana. Missões não existe porque é da vontade do homem. João 3,16 diz: porque Deus, a iniciativa é de Deus, tudo começa com Deus, porque Deus amou o mundo, Deus me amou, Deus te ama, Deus ama as pessoas, Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio a este mundo, morreu na cruz, pelos nossos pecados, o atastati no tsumi no tameni, e esse Cristo samagá, judicade shindeku da satá, pelos nossos pecados, Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida, para que a gente não pereça, para que a gente não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Essa é a solução. E esse amor não pode ficar só para nós, esse amor tem que alcançar a todos. Deus conta com você, Deus conta com a igreja, Deus conta conosco. As últimas palavras de Jesus, Atos 1, versículo 8: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a vontade de Deus. Quem sabe nessa noite você precisa dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, envia-me a mim. Senhor, aquece o meu coração com a chama missionária, aquece o meu coração com compaixão e graça. Senhor, quem sabe nessa noite você tem um chamado missionário, jovens que querem fazer missões, não deixe a chama se apagar, que ela acenda a cada dia, porque vidas estão sedentas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade de apresentar e relatar aquilo que o Senhor está fazendo no campo missionário. Obrigado, Senhor, por usar as nossas vidas segundo a sua graça e misericórdia. E obrigado, Deus, por essa igreja, pelos pastores que aqui estão, pelos líderes que amam missões e pelo povo, Senhor, que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite e através da live. Que essa mensagem, que esse relato, que esse testemunho venha acender a chama, o ardor missionário, porque nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós temos que avançar para a glória de Deus. Assim oramos em nome de Jesus, amém e glórias a Deus. E mais uma coisa, meus irmãos, você sabe que todo campo missionário tem os seus desafios. A Junta de Missões Nacionais todos os anos faz a campanha missionária em todo o Brasil, e esse é o forte, né, para sustentar os projetos missionários da nossa Junta de Missões Nacionais, através das campanhas e através do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Essas duas pernas são essenciais para o sustento de todos os projetos da nossa Junta de Missões Nacionais. E eu estou aqui nessa noite, e eu quero dar uma oportunidade para você. Quem sabe você deseja fazer a parceria na adoção missionária, lá para o campo missionário em Açaí,
não é? Já tem aqui vários parceiros nessa igreja, já desde o começo, né? Que são meus parceiros lá, através do PAN, da adoção missionária. Quem sabe nessa noite Deus está falando ao seu coração e você deseja também nos ajudar com o projeto em Açaí através do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. Se você deseja, eu mesmo faço o cadastro, né, lá no cadastro sistema da Junta de Missões Nacionais. Mas para isso você precisa preencher o formulário que eu trouxe aqui. Você vai preencher seu nome, você já o seu telefone e forma de pagamento, o valor que é a partir de R$30. R$30 é R$1 por dia, né, meus irmãos? Com R$1 por dia, você pode me ajudar a continuar a transformando vidas lá na cidade de Açaí. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Diogo, mais uma vez, Deus abençoe. Arigatou. Arigatou. Bonsan. Takayama. Bonsan é pastor, né? Pode assentar, por favor, irmãos. Toda vez que nós ouvimos testemunhos assim, irmãos, nós nos convencemos de uma coisa: há transformações, há restaurações, regenerações que apenas o Evangelho de Jesus pode fazer. Que o dinheiro não faz, que o poder não faz, que a fama não faz, que os diplomas não fazem, apenas a graça de Cristo Jesus. E é tão bom saber que o Senhor está fazendo isto aqui no bairro de Ipiranga, na nossa cidade de São Paulo e também em muitos outros lugares. Domingo ouvimos aqui a irmã Joana Machado, que falou do testemunho dela aqui no centro de